A verdade sobre os anjos, capítulo 10, parte 2. Dele como alimento ou como oferta queimada. O anjo respondeu: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Juízes 13, verso 16. Sentindo-se agora seguro de que o visitante era um profeta, Manoá perguntou: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? Juízes 13, 17. A resposta foi: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Juízes 13, verso 18. Percebendo o caráter divino do hóspede, Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Juízes 13, verso 19. Fogo proveio da rocha e consumiu o sacrifício. E enquanto a chama subia em direção ao céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram, como um rosto em terra. Juízes 13, verso 20. Já não existia mais dúvida quanto à natureza dos visitantes. Sabiam que seus olhos haviam contemplado o Santíssimo que, encobrindo sua glória na coluna de fogo, havia sido o guia e ajudador de Israel no deserto. Surpresa, reverente temor e mesmo terror encheram o coração de Manoá, que apenas conseguiu exclamar: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Juízes 13, verso 22. Sua companheira, contudo, possuía mais fé do que ele naquela hora solene. Lembrou-lhe de que o Senhor aceitara seu sacrifício e ainda lhes prometera que teria um filho, o qual iria libertar Israel. Isso constituía a evidência de favor, não de ira. No indevido tempo foi cumprida a promessa feita a Manoá, por meio do nascimento de um filho, a quem foi dado o nome de Sansão. Por ordem do anjo, a cabeça do menino não deveria ser raspada, pois ele fora consagrado a Deus desde o nascimento para ser nazireu. Samuel e Eli. Samuel era uma criança rodeada das influências mais corruptoras. Via e ouvia coisas que lhe entristeciam o coração. Os filhos de Eli que ministravam na cerimônia sagrada eram regidos por Satanás. Esses homens contaminavam toda a atmosfera. Que os cercava. Dia a dia, homens e mulheres eram fascinados pelo pecado. E a justiça, no entanto, Samuel vivia incontaminado, imaculadas eram suas vestes de caráter. Não tomava parte, nem sentia o menor prazer no pecado, que enchia todo Israel com terríveis rumores. Samuel amava Deus, mantinha o coração em tão íntima comunhão com o céu que um anjo foi enviado para falar com ele a respeito dos pecados dos filhos de Eli, os quais estavam
corrompendo Israel. As transgressões dos filhos de Eli eram tão terríveis que nenhum sacrifício podia expiar seus pecados intencionais. Esses pecadores conduziram a arca ao acampamento de Israel. Deus permitiu que sua arca fosse tomada pelos inimigos para mostrar a Israel quanto era vão confiar na arca, o símbolo de sua presença enquanto profanavam os mandamentos nelas contidos. Ao capturarem a arca da aliança, os filisteus estavam triunfantes, pois tinham, como eles pensavam, o famoso Deus dos israelitas, que havia realizado tantas maravilhas por eles e os tornaram um terror para seus inimigos. Levaram a arca para Asdod e a depositaram em um esplêndido templo construído em honra ao mais popular de seus deuses, Dagom, e a colocaram ao lado deste. Pela manhã, os sacerdotes daqueles deuses entraram no templo e ficaram aterrorizados ao ver Dagom caído com a face em terra diante da arca do Senhor. Os anjos de Deus que sempre acompanhavam a arca prostraram esse ídolo inconsciente e o mutilaram para mostrar que Deus, o Deus vivente, estava acima de todos os deuses e diante dele qualquer deus pagão é como nada. Os homens de Bet-Semes rapidamente espalharam a notícia de que a arca estava em seu poder, e os moradores das regiões ao redor se reuniram para celebrar sua volta. A arca tinha sido posta sobre a pedra que, a princípio, serviria de altar, e diante dela foram oferecidos sacrifícios adicionais ao Senhor. Em vez de prepararem um local conveniente para sua recepção, permitiram que ela ficasse no campo de colheita, como ficavam olhando a todo instante para o baú sagrado, falando sobre a maneira maravilhosa como havia sido recuperado. Começaram a se perguntar de onde vinha seu poder especial. Finalmente, vencido pela curiosidade, removeram a cobertura e se arriscaram a abri-lo. Mesmo os filisteus pagãos não tinham ousado remover sua cobertura. Anjos do céu, invisíveis, acompanhavam-na sempre em todas as suas viagens. E irreverente ousadia do povo de Bet-Semes foi imediatamente punida. Muitos morreram instantaneamente. Saul e Jonatas. Deus havia elegido Samuel para julgar Israel. Ele era honrado por todo o povo. Deus devia ser reconhecido como seu grande líder, mas ainda assim designou-lhe ele concedeu seu espírito, comunicando sua vontade por intermédio dos anjos. Por causa do pecado de Saul, em sua oferta presunçosa, o Senhor não lhe daria a honra de vencer os filisteus. Jonatas, o filho do rei, homens que temia ao Senhor, foi escolhido para libertar Israel. Anjos do céu protegiam Jonatas e seu servo e combatiam ao seu lado, fazendo com que os filisteus caíssem diante dele. Anjos de Deus lutaram ao lado de Jonatas, de modo que os filisteus caíram à sua volta. Grande temor invadiu os exércitos dos filisteus, tanto o campo de batalha quanto na retaguarda. A terra tremeu debaixo de seus pés.
seus pés, como se uma grande multidão com cavaleiro e carruagem viesse se deslocado para a batalha. Jonatas